Os substantivos são palavras que variam em gênero, número e grau. E em relação à variação em gênero, até onde você sabe, existem formas próprias para o masculino e formas próprias para o feminino. Entretanto, importa referenciar que existem nomes que não admitem variação, ou seja, existem nomes cujas formas são utilizadas ora para o masculino e ora para o feminino. E este grupo está repartido em três categorias. Temos os nomes comuns de dois gêneros, temos os nomes sobrecomuns e temos os nomes epícenos. Para que você não erre enquanto for falar ou escrever, fique comigo, prepare caneta, prepare papel e vamos aprender juntos. Olá, sou o professor Graciano Domingos, licenciado em Língua Portuguesa. Neste espaço, aqui na Singelo Prontuário, você aprende língua portuguesa e oratória na prática. E nesta fase, nós estamos em preparação para o concurso público, portanto, esta aula é importantíssima para você. Vamos aprender as três categorias de substantivos que não admitem variação em gênero. Mas antes, por favor, deixe-me o seu like e inscreva-se no canal se me estiver a acompanhar a partir do YouTube. Caso me estiver a ver a partir do TikTok, Instagram ou Facebook, siga o meu perfil, porque aqui é a sua casa caso você deseja aprender língua portuguesa e oratória. Tal como mencionei, em relação à variação de gênero, existem substantivos que não admitem flexão, ou seja, substantivos que têm uma única forma, quer seja para serem utilizadas no masculino como para serem utilizadas no feminino. E estes nomes estão divididos em três categorias. Primeiro temos o grupo dos substantivos comuns de dois gêneros. Estes nomes têm uma única forma tanto para o masculino como para o feminino, mas se você desejar especificar o gênero, você vai especificar por meio do artigo ou outro determinante que vai anteceder o referido substantivo. Por exemplo, a palavra cliente é um nome uniforme em relação ao gênero, só tem uma forma. Como é que você vai distinguir se referimos a uma menina ou a um rapaz? Basta alterar o artigo. Por exemplo, a cliente para menina, o cliente para rapaz. O substantivo colega é um substantivo comum de dois gêneros. Por quê? Porque você tem uma única forma e que vai indicar o gênero da pessoa é o artigo ou outro determinante que estará antes deste nome. O colega para o masculino, a colega para o feminino. Gerente. O gerente para o masculino, a gerente para o feminino. Caso você tenha compreendido este primeiro ponto, escreva nos comentários aprendizagem singelizada e crie uma frase com um outro substantivo comum de dois gêneros que você conheça. A segunda subclasse dos substantivos uniformes em relação ao gênero chama-se substantivo sobrecomum. Estes nomes não admitem variação de gênero e também não admitem variação de artigo. A diferença entre esta subclasse e a mencionada anteriormente é que a anterior você vai utilizar artigo ou outro determinante para especificar o gênero. E já esta não. Em vez de você utilizar um artigo para especificar o gênero, você, caso deseja fazer esta delimitação ou especificação, vai utilizar as palavras masculino e feminino. Exemplos, professor Graciano, de substantivos sobrecomuns. O cônjuge. Cônjuge é uma palavra que se utiliza para os dois gêneros, quer se referindo ao marido, quer se referindo à mulher. E caso você deseja delimitar o gênero da pessoa, é só acrescentar o cônjuge masculino, o cônjuge feminino. Uma outra palavra, a criança. Nós temos aí o substantivo criança e o artigo a. Essa expressão a criança você vai utilizar quer seja para masculino, quer seja para o feminino. E neste caso, se você desejar especificar o gênero, você vai dizer a criança do gênero masculino, a criança do gênero feminino. Vamos supor que houve um acidente e, como houve acidente, há vítimas mortais.
Você vai dizer a vítima do sexo masculino, a vítima do sexo feminino. Não há qualquer variação. Tanto o substantivo quanto o artigo vão se manter inflexíveis, invariáveis, uma única forma. A esta subclasse daremos o nome, como referenciamos, de substantivos sobrecomuns. E por último, nós temos a subclasse dos substantivos epsenos. Os epsenos são semelhantes aos sobrecomuns, não admitem variação nem do nome, nem do artigo antecedente. Mas a diferença consiste nos seguintes aspectos. Os sobrecomuns nós vamos utilizar para pessoas e os epsenos vamos utilizar para animais e, em alguns casos específicos, para plantas. Por exemplo, a mosca, o jacaré, o crocodilo, a baleia, o tubarão, entre outros. E se para a pessoa nós conseguimos especificar por meio das palavras masculino e feminino, para os animais nós vamos especificar com as palavras macho e fêmea. Por exemplo, a baleia macho, a baleia fêmea. O carapau macho, o carapau fêmea. A fêmea do mosquito, o macho do mosquito. Espero que você tenha entendido. Caso sim, crie 3 frases. Na primeira, você vai exemplificar com substantivos comuns de 2 gêneros. Na segunda, com substantivos sobrecomuns. E na terceira, com substantivos epsenos. E alguém vai se questionar, como é que fica o substantivo personagem? Ora, não há regra sem exceção, e com a língua a mesmíssima coisa. A palavra personagem pode ser utilizada tanto para o masculino quanto para o feminino, independentemente do tipo de artigo que você vai usar. Você pode dizer a personagem para menina ou rapaz, o personagem para menina ou rapaz. Espero que tenha compreendido esta aula e que tenha gostado também. Caso sim, escreva nos comentários aprendizagem singelizada. Vemo-nos no próximo vídeo.